Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mundo de um peixinho incrível da América do Sul, o Apistograma boreli. Ele vem lá das bacias do Paraná e Paraguai, tem aqui no Brasil também, pequenininho, mas olha, cheio de personalidade. Isso mesmo. Um ciclídeo anão super conhecido, né? Principalmente pela beleza dos machos e um comportamento, assim, bem interessante para quem curte aquarismo. A ideia é a gente explorar tudo sobre ele hoje. Legal, vamos fundo então. A gente tem bastante informação aqui para analisar e entender o que faz dele tão especial e, claro, como cuidar direitinho. Perfeito. Vamos lá? Desde a aparência, o comportamento, até o aquário ideal para ele. Começando pelo visual, ele é realmente pequeno, né? Tipo, uns 7, 8 centímetros no máximo, pelo que vi. É, por aí. Mas a diferença entre o macho e a fêmea, nossa, é bem grande. O dimorfismo sexual é acentuado. E como é essa diferença? O macho é o Vamos ver. mais chamativo? Com certeza. Os machos são um show. Cores vibrantes, sabe? Azul, verde, amarelo, tudo meio iridescente. E as nadadeiras, dorsal e anal bem mais longas, pontudas. Ah, e tem aquela mancha preta na lateral. Ah, eu vi sobre essa mancha, ela aparece sempre. Não sempre. Fica mais forte em momentos de estresse ou quando ele está cortejando a fêmea, sabe? É um sinal visual importante no comportamento dele. Uau, que interessante. E as fêmeas? Imagino que sejam mais discretas. Bem mais. A cor principal é o amarelo. Mas esse amarelo, olha que curioso, fica muito mais intenso na época da reprodução ou quando ela está cuidando dos filhotes. Ah, então a cor dela também fala, não é só beleza. Exatamente. É um sinal claro do estado dela, né? Para as nadadeiras são mais arredondadas e às vezes pode aparecer uma faixa preta horizontal nela também. Entendi. E falando em sinais e comportamento, ele é tido como pacífico para um ciclídeo, né? Mas ainda assim é um ciclídeo. Como isso funciona na prática no aquário? É, ele tem essa fama de bom moço dos ciclídeos anões, mas não dá para esquecer, o instinto territorial tá lá. Especialmente perto da reprodução ou se o aquário for pequeno, ele vai defender o cantinho dele sim. Então para colocar no aquário comunitário tem que ter cuidado com quem vai morar junto. Sem dúvida. Ele se dá bem com peixes pequenos, pacíficos, tipo tetras, rasbora, sabe? Coridoras que ficam mais no fundo também costumam ir bem. Agora, peixe grande, agressivo ou muito agitado, melhor evitar. E entre eles, tipo, mais de um borélio no mesmo aquário? Olha, o ideal mesmo é um casal. Ou então um harém, um macho para várias fêmeas. Mas aí o aquário tem que ser maior, né? Para evitar briga? Exato. Vários machos juntos. Geralmente dá conflito. A não ser que seja um tanque muito, muito grande e cheio de lugares para se esconder, para cada um ter seu território visual. Faz sentido. E isso leva a gente direto para um aquário ideal para ele. Qual o tamanho mínimo e o que não pode faltar de jeito nenhum lá dentro? Dizem que a decoração é chave. É fundamental. Para um casal, pensa num aquário de 60 litros como ponto de partida. Se for para um grupo, aí já pula para 80 litros ou mais. E o substrato escuro, tipo areia fina, ajuda a realçar as cores deles. Fica lindo. Legal. E os esconderijos? Essenciais. Muitos esconderijos. Troncos, raízes, umas pedras formando tocas, talvez umas caverninhas e plantas, muitas plantas densas. Isso não é só para ficar bonito, não. Ajuda a reduzir o estresse e a definir territórios. Ah, é tipo imitar o ambiente natural deles. Perfeito. Plantas vivas como Echinodorus, anúbias, musgo de Java são ótimas para isso. Dão abrigo e ainda ajudam na qualidade da água. E falando em água, os parâmetros. Tem alguma exigência muito específica? pH, dureza? Eles curtem uma água mais para ácida ou neutra. O pH ideal fica ali entre 6,0 e 7,5. A dureza geral, o GH, é bom que seja baixa à média, algo entre 2 e 12 DGH. E a temperatura, entre 22 e 28 graus Celsius, está ótimo. Anotado. E, claro, filtragem e manutenção, né? Ah, sim. Um bom filtro é crucial e trocas parciais de água toda semana, uns 25 a 30%, para manter tudo limpinho e estável. Perfeito. Agora, para manter toda essa beleza e saúde, o que eles comem? São muito chatos para comer? Olhe, eles são onívoros, comem um pouco de tudo, mas a preferência deles é clara por proteína animal, sabe? Alimentos vivos ou congelados são a alegria deles. Artêmia, larva de mosquito, dáfnia. Então tem que variar.
Idade é a chave, para a saúde e para a cor ficar bonita. Pode complementar com ração seca de boa qualidade, claro. Flocos granulados específicos para ciclídeos anões. Mas o principal é variar. E a quantidade? Pouquinho, 2 vezes ao dia. O que eles conseguirem comer em poucos minutos está ótimo. Nada de exagerar para não sujar a água. Com essas condições todas certinhas, rola reprodução em casa. Imagino que muita gente que se apaixona por eles queira tentar. Rola sim, é bastante viável. Se o aquário estiver bem estabelecido, seguro, com os esconderijos certos e a água boa. Às vezes um leve aumento na temperatura ou fazer trocas de água mais frequentes pode até estimular. E como é? A fêmea que escolhe o lugar? Geralmente sim. Ela procura um local protegido, uma caverninha, um vaso virado e deposita os ovos ali. Podem ser de 50 até uns 150 ovos. E depois? Tem cuidado com os filhotes? Tem, e é fascinante de ver. Normalmente é a fêmea que cuida de tudo. Ela fica abanando os ovos com as nadadeiras para oxigenar, limpa o local, e depois que os alevinos nascem, o que leva uns 2 ou 3 dias, ela protege eles ferozmente. Nossa, que mãe dedicada! Muito, e continua cuidando deles por um tempo. Para alimentar os pequenininhos, começa com infusórios ou microvermes e logo já dá para passar para náuplios de artêmia recém-eclodidos. Que legal! Mas, claro, nem tudo são flores. Podem aparecer problemas de saúde, né? Quais são os mais comuns para o Borelli? Pode acontecer. As doenças mais comuns que a gente vê, tipo ictio, que são aqueles pontinhos brancos, ou Woldinium, a doença do veludo, infecções por bactérias, fungos, geralmente estão ligadas a estresse ou qualidade da água que não está legal, sabe? Parasitas internos também podem aparecer. Então, o segredo é mesmo a prevenção? Cuidar bem do ambiente? Exatamente. Quarentena para peixes novos é regra de ouro. Monitorar sempre os parâmetros da água, observar os peixes todo dia para ver se está tudo bem, oferecer aquela dieta variada que a gente falou, garantir espaço e muitos esconderijos. Tudo isso ajuda demais. Entendi. Manter o ambiente estável e sem estresse é a chave. É a melhor coisa para a saúde deles a longo prazo. Bom, resumindo então. O apistograma boreli é um peixe lindo visualmente falando, com um comportamento social bem interessante, né? Relativamente pacífico para um ciclídeo, mas que exige sim uma atenção especial aos detalhes do aquário. Esconderijos, água certinha, companheiros adequados. E essa atenção toda compensa, viu? Ver ele interagindo no aquário que a gente montou com carinho é muito recompensador. Ele realmente adiciona uma dinâmica, uma personalidade especial ao tanque. É um peixinho pequeno, mas com necessidades bem particulares e um comportamento complexo. É verdade. E sabe, pensando aqui, talvez esse esforço todo para recriar um microhabitat para ele com as condições certinhas, os esconderijos, talvez isso nos ensine algo maior, né? Como assim? Talvez sobre a importância de entender e respeitar de verdade as necessidades de cada espécie, a complexidade dos ecossistemas lá fora, mesmo que seja numa escala pequena dentro do nosso aquário. Fica aí a reflexão, né? Com certeza. Uma ótima reflexão para fechar nossa conversa.